Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 23 de maio de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 1h mais 12 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Faça o teste agora para você ver que dá certo. Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code, você já tem acesso, já aparece aí na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 30ª reunião ordinária, vereadores aprovam em turno único a alteração na lei para que a data do Dia Municipal das Tradições de Matrizes Africanas e das Nações do Candomblé deixem de serem celebradas em 30 de setembro e passem a serem comemoradas no dia 21 de março. Presidente da Câmara de Campinas, vereador Luiz Rossini, repudia caso de racismo envolvendo o atacante Vini Júnior na partida entre Real Madrid e Valência. E conheça o programa que fortaleceu organizações da sociedade civil. 2 entidades foram selecionadas e receberam aporte financeiro de até R$120 mil. Nós estamos na Semana do Brincar até o próximo domingo, dia 28. A ideia é utilizar brincadeiras como ferramentas de educação para a paz e no desenvolvimento da primeira infância. As ações são organizadas pela Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, em parceria com organizações que atuam na proteção à infância e construção da paz, eixo exclusivo do PIC, da Primeira Infância Campineira. E a nossa repórter, a Luana Galiza, está na prefeitura e tem as informações. Então, Luana, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E eu estou aqui na Prefeitura para conversar com o coordenador do Comitê do Plano da Primeira Infância Campineira, Thiago Ferrari. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela audiência da TV Câmara. É um prazer te entrevistar. E conta aqui pra gente como que está sendo como foi planejada essa Semana do Brincar aqui na cidade de Campinas. Olha, em primeiro lugar, é importante a gente deixar claro que essa Semana do Brincar é uma semana mundial. O mundo inteiro celebra essa Semana do Brincar. E por que existe essa Semana do Brincar? Em primeiro lugar é que a gente quer, através da brincadeira que a gente constrói relações, as relações humanas, a gente cria essas relações e é isso que a semana quer buscar. Então é uma semana intergeracional, não é só para criança, mas é para os adultos, para os idosos. E a gente, como comitê da primeira infância, a gente também participa dessa Semana do Brincar, porque o brincar para a criança é fundamental. O brincar para a criança é um direito da criança. E por que é um direito da criança? Porque é através das brincadeiras que a criança aprende, é através das brincadeiras que ela se desenvolve, é através das brincadeiras que ela cria os laços, as relações socioemocionais dela, ela se fortalece psicologicamente, ela enfrenta os medos dela, ela aprende com a curiosidade dela, e é por isso que a gente fala dessa importância do brincar. E a gente fortalece muito isso. Por quê? Porque investindo na primeira infância, investindo na criança, e a criança tendo esse desenvolvimento saudável que se dá através do brincar, a gente vai ter adultos melhores no futuro. Isso é demonstrado através de
N fatores. A gente tem, através da neurociência, onde é sempre importante a gente estar frisando que é do 0 a 6 na primeira infância, é que a gente tem a formação de 90% do cérebro. Cada segundo hoje, numa criança de 0 a 6 anos, são 1 milhão de conexões neurais que estão se formando. E essas conexões, elas se constroem, elas se fortalecem, elas se desenvolvem através do brincar também. Então, por isso que a gente fala que é um direito da criança. E se a gente quer erradicar a pobreza, se a gente quer encerrar esses ciclos de pobreza, se a gente quer que as famílias tenham oportunidades, se a gente quer um desenvolvimento econômico realmente sustentável, é na primeira infância que a gente tem que investir. Então, por isso que a Semana do Brincar é muito importante, é muito simbólica. Primeiro, a gente reforça um direito da criança. E segundo, a gente faz com que a sociedade reflita sobre o que é o brincar. O brincar isso não é uma coisa fofa. O brincar tem uma série de justificativas que vão interferir no futuro dessa criança no futuro. A gente vê aqui na prefeitura essa exposição de fotos e artes feitas pelas crianças aqui da cidade de Campinas. Fala um pouquinho pra gente a respeito desse incentivo à arte, o incentivo à exposição das fotos, em mostrar o trabalho que elas fazem. Exatamente. Essa também é uma exposição que a gente fala que, além dela ser muito rica, o conteúdo dela, é muito importante a simbólica. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente está reforçando, dentro da nossa rede de ensino, dentro da educação infantil, a função e a importância do brincar. Então, a gente está aqui mostrando os trabalhos que são feitos nas escolas, mostrando todo o cuidado que se tem com o desenvolvimento das crianças nessa fase da vida e mostrando para as pessoas que nessa fase da vida as crianças não vão para a escola apenas para elas se ocuparem. Elas estão num processo profundo de aprendizagem. Não só a aprendizagem cognitiva, mas as relações socioemocionais, que vai ter impacto no futuro. Então a gente está chamando a atenção para o brincar, chamando a atenção para a educação infantil, onde tem todo um trabalho, tem todo um estudo, tem todo o cuidado com o brincar das crianças. E principalmente, outro cuidado que a gente tem aqui é mostrar que as crianças estão brincando na natureza, estão longe das telas, que é uma outra coisa que a gente tem trabalhado bastante, que as crianças longe das telas, ao ar livre, o desenvolvimento delas é outro, é completamente diferente. Então existem até estudos hoje que as crianças estão sofrendo déficit de natureza. E a natureza, o que ela traz para a criança? Ela traz o retorno dela, a criatividade, ela se desestressa porque ela é muito estimulada nas telas. Então lá com a natureza ela volta a ter aquele olhar contemplativo, ela desenvolve a criatividade dela, ela desenvolve as relações interpessoais delas. Tem estudos pediátricos que mostram que as crianças que são muito que tem uma ação muito ativa dentro da sala de aula, que muitas vezes são consideradas até problemas, quando solta elas na natureza com o grupo delas dentro da classe, essas crianças são as líderes naturais, são as crianças que estão, de certa forma, buscando soluções. Então a gente tem que ter esse olhar para a criança. É nessa fase da vida que ela aprende, é no brincar que ela enfrenta os medos dela e é no brincar que ela cria relações socioemocionais com a frustração, com outros colegas, que ela aprende a dividir, que ela aprende a perder. Então, por isso que é muito importante a gente mostrar e focar essa importância do brincar, porque é uma coisa que eu tenho falado muito. A primeira infância, ela muda a vida não só da criança, mas de toda a família dela. E também tem os estudos que a melhor política pública para se aplicar, que traz retorno para a sociedade, é investindo na primeira infância. É na primeira infância que a gente vai investir e que a gente vai acabar com o ciclo de pobreza, que a gente vai acabar com todo aquele hiato que a gente tem de desenvolvimento, onde tem poucos que têm muito e muitos que têm pouco. E é investindo na primeira infância que a gente faz. E é com o brincar que a gente muda toda essa natureza da criança. Sobre todo esse investimento, fala aqui pra gente como que vai ser a programação
porque a Semana do Brincar vai até agora, dia 28 de maio. Fala um pouquinho aqui pra gente, para as pessoas saberem em casa, o que vai ter de atividade, o que vocês vão desenvolver, se vai ter show, peça de teatro. Conta aqui pra gente o que vai acontecer. Como essa Semana do Brincar é uma semana mundial, a gente tem um site onde as pessoas se cadastram lá para mostrar o que elas estão se envolvendo. Então a cidade inteira está se envolvendo. Aqui na prefeitura, cada secretaria tem uma ação, cada autarquia tem uma ação. E a gente vai finalizar no sábado, na Estação Cultura, com uma peça de teatro, que é a Hora da História, que é uma peça falando sobre contação de histórias, estimulando as crianças à leitura. Tem também o Canil da Guarda, vai ter apresentação de coral, vai ser uma festa, um encerramento envolvendo a parte cultural, a parte de educação. E durante a semana tem uma série de programações. Então a gente tem um site também de brincar que a gente criou através do PIC, onde existem uma série de sugestões de brincadeiras para a gente fazer com as crianças. Então, para os pais, para os cuidadores fazerem com as crianças, estimulando o não uso da tela, porque a gente tem a tecnologia, a gente precisa usar a tecnologia. É importante as crianças se envolverem com tecnologia, é importante a gente frisar isso, mas o mais importante é fazer com que o maior tempo delas seja longe das telas. Então, esse site ele estimula essas brincadeiras, e você que está assistindo agora, se você também tiver sugestão, nesse site também dá a possibilidade de você fazer sugestão das brincadeiras que você faz com seu filho, com seu neto, com seus amigos. Então é importante, é um site onde a gente tem essas brincadeiras longe das telas. Todo mundo pode participar, vai ter faixa etária, ou é livre para todos os públicos? É para todo mundo. O que a gente quer, quando a gente fala de primeira infância, é uma mudança de comportamento. O que a gente quer é uma mudança de comportamento. Que as pessoas entendam por que existe primeira infância, por que é importante a gente investir na primeira infância, entendendo que, vou frisar, eu vou ser repetitivo, mas é uma coisa que é muito importante a gente frisar, que é através da primeira infância que a gente muda o ciclo de pobreza, é que a gente tem realmente uma justiça social. Então, se a gente quer adultos melhores, adultos que tenham umas relações socioemocionais mais saudáveis, mais altruístas, e adultos que tenham maiores oportunidades de empregos melhores, é através da primeira infância que a gente inicia esse projeto de mudança de sociedade e de mudança de crescimento econômico. E assim, para você de casa que quer sugerir, quer formar grupos, você pode mandar a sua sugestão para o e-mail pic@campinas.sp.gov.br. E Thiago, não são só peças teatrais, eu sei que tem queimada, vôlei, o que tem de brincadeira? Tem uma série de brincadeiras, se você falar aqui, tem uma série de brincadeiras. A gente tem o site do PIC também, que é o pic.com.br. Depois corrige, a gente coloca assim, mas a gente tem o Instagram do PIC, no site da prefeitura, você entra no site do PIC, que tem uma série de brincadeiras, e é o que a gente quer estimular. É desde uma amarelinha que a gente tem aqui, simbolizando a brincadeira de rua, até a queimada, o vôlei, retomar essas brincadeiras. A gente conversando aqui, a gente estava falando da minha infância, que eu conto muito para minhas filhas, sobre minha época no sítio. Qual era a sua brincadeira preferida? Minha brincadeira preferida era no sítio, da gente ficar pegando as vacas para poder depois ordenhar. Mas também adorava brincar na rua, de bets, de queimada. E era muito legal porque a gente for fazer uma reflexão da nossa infância, é muito diferente da infância das crianças de hoje. A nossa infância era o ar livre. E a gente precisa retomar isso. A gente sabe o quanto a gente cresceu, o quanto a nossa formação se dá muitas vezes pelas boas relações, pelas frustrações e até pelas alegrias das nossas brincadeiras no dia a dia na rua. Muito obrigada, Thiago. Eu que agradeço, e a gente está à disposição aí para a Semana do Brincar. Muito obrigada. E vocês não deixem de participar. Eu, quando criança, adorava jogar queimada. E você, Gabriel, qual era a sua brincadeira preferida?
Ah, Luana Galiza, a minha brincadeira preferida era pular corda. Tinha uma música, sabe? Tinham duas pessoas que ficavam ali, você fica no meio e às vezes iam muitas crianças ali. Era a minha brincadeira preferida, mas tinha outras também. Amarelinha, jogava bola na rua também na época, né? Porque eu morava ali, era rua sem saída, então era mais tranquilo na época. Hoje o movimento está muito mais perigoso por conta do trânsito. Mas tinham muitas brincadeiras. Quero agradecer você por todas as informações, também o Thiago Ferrari, ele que é coordenador do Comitê do Plano Primeira Infância Campineira, por todas as informações. E o site, hein, que o Thiago passou há pouco, ó, pic.campinas.sp.gov.br. Então você pode acessar lá pic.campinas.sp.gov.br. Você pode conferir então toda a programação, já que nós estamos na Semana do Brincar até o próximo domingo. 1h mais 27, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia. Continua aqui as informações sobre as notícias da metrópole de Campinas, e a AGO Social e a Fundação FEAC elaboraram um programa que fortaleceu organizações da sociedade civil. 2 entidades foram selecionadas e receberam um aporte financeiro de até R$120 mil. Confira só. Ainda há esperança para quem não acredita mais no ser humano. Com boa vontade e organização, é possível promover importantes avanços. 2 entidades de Campinas foram selecionadas pelo projeto Impacto Exponencial. A AGO Social e a Fundação FEAC elaboraram um programa que teve como principal finalidade fortalecer organizações da sociedade civil. Nós temos, ao longo dos anos, feito uma série de projetos para amplificar e fortalecer a atuação das OSCs, das Organizações da Sociedade Civil de Campinas. Mas esse projeto ele vai além, porque muito além do ensinamento, do curso, da capacitação, a gente, nesse primeiro momento, vai escolher 2 dessas organizações e vai investir naquelas áreas identificadas durante o projeto e do processo de formação para que ela amplie suas possibilidades de sustentabilidade. A ideia é que a gente possa estruturar essas organizações ainda mais, ajudar na gestão organizacional, mudar a cultura delas e criar a mentalidade de negócio de impacto social. As 2 entidades selecionadas receberam um aporte financeiro de até R$120 mil. E acho que o objetivo do Impacto Exponencial ele veio muito de encontro com o momento da instituição. Ele vai contribuir muito nesse desenvolvimento institucional, em toda essa parte da gente pensar no negócio social. Nós já tínhamos uma ideia e isso nós conseguimos, mostrar um pouquinho da nossa ideia dentro do edital. Esse projeto Impacto Exponencial, ele vem para nos ajudar na sustentabilidade financeira do CEPROM, principalmente, ajudar na gestão e na governança da organização, para nos ajudar a potencializar nossos resultados, para trazer um pouco mais de visibilidade, principalmente para a parte financeira, para a gente conseguir se sustentar. Então, é claro que nossa equipe foi conhecer a fundo as 2 organizações que têm no DNA iniciativas que transformam territórios. Bom, e olha só, pessoal, a Luana, a Beatriz e o Wellington estão aqui representando, na entrevista, as 270 crianças que tem aqui no CEPROM. Qual a importância do CEPROM na sua vida? O CEPROM é um lugar onde a gente acolhe, é um acolhimento pra gente, que aqui o CEPROM, todo mundo, um ajuda o outro, aqui a gente esquece dos nossos problemas, aqui a gente se diverte bastante, a gente tem várias atividades para nos ajudar, e entre outras coisas. O CEPROM, ele me ajuda a fugir da minha realidade. Assim, quando eu entro, parece que é outro mundo. E assim, quando eu entro, eu fico feliz, eu me alegro, eu vejo meus amigos. Então, é bem divertido. As atividades que eles oferecem faz a gente se exercitar, fazer arte e cultura. Então, a gente
acaba viajando em vários mundos e sim, então o CEPROM é minha segunda casa, eu passo mais tempo aqui do que na minha própria casa. O CEPROM ajuda a acolher as crianças necessitadas, acolhe as crianças que precisam, né, para não acabar em outras vidas. O CEPROM é tudo, é minha segunda casa também. O CEPROM fica na região do Jardim Itatinga e desenvolve um trabalho que contribui para a proteção da criança e do adolescente. Começou com o trabalho com as mulheres em situação de prostituição e evoluiu para o trabalho com as crianças, porque essas mulheres traziam essas crianças. O CEPROM ele atua em duas frentes, educação infantil, né, com a pré-escola e com a creche, crianças a partir de 1 ano e meio até 5 anos, e a atividade socioeducativa, na frente de assistência social. O Ítalo é um adolescente que passou pelo CEPROM e conseguiu um trabalho em uma grande empresa. Sabe que a passagem dele pela instituição colaborou para ter conseguido o trabalho dos sonhos. Bom, e agora nós estamos aqui no Movimento Assistencial Espírita Maria Rosa para bater um papo com o Juan, que frequenta o local há quanto tempo, Juan? Há mais ou menos, uns 4 anos, mais ou menos. Você tem quantos anos? 13. Chegou com? 8 ou 9. A entidade, que fica no Jardim Campineiro, atende por mês quase 500 pessoas. E uma delas é justamente o Juan, que se sente em casa por aqui. É um local perfeito para, tem gente que não tem onde deixar as crianças na parte da manhã, porque a escola geralmente é à tarde. Geralmente, essas crianças não são nem crianças, são mais adolescentes. E tem adolescente que não pode ficar em casa porque tem vezes que a mãe não confia muito. Então, geralmente, eles deixam aqui, que é bom, porque elas ficam aqui na parte da manhã. E além de tudo, elas ensinam várias coisas, elas aprendem várias coisas aqui. O que, por exemplo? Bom, aqui tivemos um monte de atividade, já tivemos artesanato, culinária e várias outras, até de dança. E é muito da hora essas atividades. Entre tantas atividades disponíveis, ele gosta mesmo é de informática e capoeira. O Movimento Assistencial Espírita Maria Rosa é uma organização da sociedade civil sem fins econômicos que foi criada para combater a desnutrição e a fome em Campinas. Hoje a gente executa serviços de convivência e fortalecimento de vínculos na proteção social básica, né, com serviços de 6 a 14 anos e 11 meses e centro de convivência inclusivo e intergeracional. Também encontrei essa simpática menina que já está de olho no futuro. Ela leva Vitória no nome. Se diverte muito por aqui. E adivinha o motivo? Porque aqui faz muitas brincadeiras, eu gosto muito das brincadeiras, faz gincana, tem um montão de coisa que eu gosto. Você tem 8 anos, já pensa no seu futuro? Sim. E você acha que aqui te ajuda? Sim. Você pretende ser o que na vida? Eu pretendo ser professora. Professora, que legal, uma profissão maravilhosa, linda. Professora do quê? De artes. De artes, muito legal. E você aprende artes aqui? Sim. Como que é a aula? Aula de artes, de tintas, de grafite, um montão de coisa. A Emily, que participou do projeto Jovem Chefe do Mãe Maria Rosa, conseguiu um emprego em um hotel de ponta. Não só isso, também uma bolsa para estudar gastronomia no IGA, Instituto Gastronômico das Américas. Abriu meus olhos, porque não era o meu sonho, não era algo que eu queria, mas foi muito rápido. Foi uma paixão que eu simplesmente entrei e eu me conectei com a cozinha. É algo que, assim, não é só para uma pessoa, é inclusive para todo mundo que está dentro do projeto. É algo que é muito maior do que a gente imagina quando a gente está lá fora.
é algo mais inclusivo, é algo que tem muito amor, é algo que envolve muito, principalmente sendo Mãe Maria Rosa. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Em Campinas, são 47 OSCs de proteção social básica, 25 de proteção social especial média complexidade, 20 de proteção social especial alta complexidade. O total, 92 OSCs que mantém parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, sendo que tem entidade que atua em mais de uma proteção. O combate à desigualdade é uma necessidade urgente. Não dá para aceitar que em pleno 2023 ainda haja manifestações trágicas de pobreza e miséria. Por isso, iniciativas que transformam territórios, mais do que nunca, servem de inspiração para transformar em vidas. Uma hora mais 38 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 30ª reunião ordinária e a Câmara aprovou em turno único projeto que altera a Lei Municipal de 2016, que instituiu aqui em Campinas o Dia Municipal das Tradições de Matrizes Africanas e das Nações do Candomblé. Entenda esta mudança. A gente está fazendo um alinhamento com a legislação federal que foi aprovada agora no início do governo Lula, que era um projeto de lei que foi apresentado pelo deputado federal Vicentinho. E na verdade Campinas, a legislação municipal aqui de Campinas não estava em conformidade com a legislação nacional. Nós comemorávamos esse dia, né, das religiões de matriz africana, a gente comemora em setembro aqui em Campinas, a lei municipal. E o que nós fizemos foi só uma emenda a pedido de uma associação, que é a ARMAC, que discute as religiões de matriz africana aqui em Campinas, pedindo esse alinhamento para que a gente passe para o dia 21 de março, como foi deliberado e votado a nível federal. Então nós fizemos esse alinhamento. E é muito importante porque no dia 21 de março, em março, né, no dia 21 até o dia 28, tem a semana de comemoração e de valorização da luta contra o racismo e a discriminação racial. Então, é muito importante que a gente tenha esse alinhamento para poder seguir a legislação federal. Ainda na 30ª reunião ordinária, a Câmara repudiou o racismo contra o jogador brasileiro, o Vini Júnior, que ocorreu na partida entre Real Madrid e Valência pelo Campeonato Espanhol. O atacante brasileiro Vinícius Júnior, que defende o Real Madrid, foi mais uma vez vítima de ataques racistas neste domingo, quando a equipe madrilenha enfrentava o Valência. O brasileiro acusou parte dos torcedores anfitriões de chamá-lo de macaco aos 24 minutos do segundo tempo, quando o time da casa vencia o Real Madrid por 1-0. O atleta já passou por situações similares em outras ocasiões, sem que os torcedores racistas tenham sido punidos de maneira exemplar. Já são 9 casos de racismo registrados na La Liga. Na Câmara de Campinas, o presidente do Legislativo usou a tribuna e repudiou o ocorrido na Espanha. Ele prontamente reagiu, identificou pessoas e se sentiu, obviamente, atingido por aquelas ofensas, que são crimes, são criminosas. Então, primeiro aqui a nossa solidariedade, o nosso protesto a esse tipo de manifestação. Rossini lembrou que, infelizmente, muitas pessoas comuns sofrem com racismo rotineiramente. Ele, um ídolo do futebol, vítima de uma manifestação como essa, imagina
aqueles que são anônimos, cidadãos do dia a dia, trabalhadores, trabalhadoras, que às vezes enfrentam essa forma de preconceito em ambientes de trabalho, de lazer. Então, a iniciativa da Câmara visa também sinalizar o nosso compromisso em defesa da igualdade de povos, de raças e combater toda forma de discriminação e violência, inclusive a racial. A vereadora Paula Miguel, que é a presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, reforçou o protesto. Esse tipo de atitude é inaceitável. A gente precisa que a Liga Espanhola, a Federação Espanhola, o Ministério Público Espanhol e mesmo o governo espanhol tome providências do que está acontecendo e também os patrocinadores. Vinícius Júnior recebeu apoio de diversas personalidades do Estado brasileiro. Um deles foi o presidente Lula, que cobrou que os ataques, né, tivessem soluções ali, cobrou ações e se solidarizou também com o jogador. O Ministério de Direitos Humanos, Silvio Almeida, cobrou oficialmente a apuração e punição dos responsáveis pelos ataques. A ministra da Igualdade Racial, que esteve na Espanha nas últimas semanas para assinar um acordo de cooperação contra a xenofobia e o racismo, também cobrou providências. A polícia da Espanha prendeu hoje 7 torcedores, 3 deles pelos insultos racistas na partida entre Valência e Real Madrid e os outros 4 pela simulação de enforcamento com um boneco que utilizava a camisa de Vini Júnior em janeiro deste ano e que se identifique os outros criminosos. Chega de impunidade, né? E olha só, no mês que é comemorado o Dia Internacional da África, a Câmara Municipal de Campinas recebe obras de arte em parceria com o professor doutor Odair Marques da Silva, curador da Mostra Cultural Afrofuturista. Com o objetivo de divulgar ações que valorizam a África no Brasil, a Câmara apresenta belíssimas obras de arte. Desde o início do mês, a casa já está expondo no hall de entrada um totem e uma grande bandeira artesanal retratando o continente africano. No dia 9 de maio, foi realizado um evento internacional, o Prêmio African Friends. A mesa de abertura teve a coordenação do vereador Permínio Monteiro. O parlamentar também protocolou uma moção de apoio ao evento. Agora, uma parceria com o professor Odair Marques da Silva, que é curador da Mostra Cultural Afrofuturista. Olha, nós temos um grande mapa, né, bem instalado aqui no hall de entrada, que celebra a diversidade cultural africana, feito em tecidos de capulana, que é um tecido de roupa muito lindo que eles produzem. Teremos uma escultura em madeira, tamanho de uma pessoa, 1,80 m, rara no Brasil. Foi feito por uma etnia chamada Fulani, não é? Que fica no oeste da África, e ela é dada para o príncipe, que ganha uma competição interna de liderança desse reinado nessa região e deseja para ele sucesso, enriquecimento e uma vida de um bom reinado. Temos também um ovo de avestruz pintado, é uma arte da Namíbia, muito bem feita, delicadíssima, está aqui em demonstração. São 2 outras peças, que são 2 esculturas angolanas, chamadas O Pensador, muito interessante. Essa escultura, inclusive, seu símbolo, que é o do pensador, do sábio, do ancião, do griot, está em moedas, inclusive, do país Angola, está em demonstração aqui. A exposição foi viabilizada pelo vereador professor Alberto, que fala sobre a importância de destacar pontos positivos do continente africano. Isso é uma exposição para mostrar a pujança da África. Nós estamos cansados de ver nas redes sociais, na TV, matérias escritas, sempre um enfoque muito grande para a África, da pobreza, da fome, da miserabilidade, das guerras civis. E existe uma outra África. Nós não estamos negando nada, não somos negacionistas. De fato, existem conflitos belicosos em toda a África, mas existe uma África pujante, economicamente forte, centros de excelências em termos de educação e além de uma cultura variada, é riquíssima, extremamente plural. E essa foi a intenção quando eu convidei os expositores, eles são da editora Eiros,
para que trouxesse uma nova visão da África para o estudante. Eu sou professor de História, e quando eu estava na sala de aula, sempre tivemos uma carência de material novo para desenvolver a temática sobre a África. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, considera justíssima a homenagem feita à África. Dia 25 de maio é comemorado o Dia da África, né? O Dia Internacional da África. E nós, aqui em Campinas, e a Câmara Municipal decidiu abraçar também essas comemorações. Essa exposição de cultura da África é uma oportunidade da gente mostrar para a população valores culturais, estilo de cultura que a África produz, desenvolve, e que muito disso também ajudou a contribuir com o desenvolvimento da nossa própria cultura brasileira. Então é uma oportunidade mesmo de interação, de informação, de troca, e mostrar o respeito, né, ao povo africano, aqueles que hoje ainda continuam no continente africano, um continente riquíssimo, diverso, né, múltiplas culturas também, mas também que está na raiz aqui da formação do povo brasileiro, né, a raça brasileira, a nossa raça, que tem o sangue daqueles africanos que vieram para cá na época, infelizmente, como escravos, né, mas que deram e continuam dando sua contribuição para o desenvolvimento do nosso país. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Comissão Permanente de Cultura se reuniu ontem e discutiu a publicidade e transparência das emendas impositivas destinadas ao setor cultural aqui da cidade e a regulamentação da Lei Paulo Gustavo. A quarta reunião da Comissão Permanente de Cultura discutiu a transparência das emendas impositivas. A gente lembra que foi o primeiro ano em que os vereadores destinaram R$1.300.000 para a saúde e outros R$1.300.000 para outras pastas do município. A diretora administrativa da pasta, a Mariane Bockelman, esteve presente e contribuiu com explicações do trabalho que está sendo desenvolvido. Além da secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, que detalhou o planejamento executado. Que a cultura, a gente teve muita responsabilidade, inclusive a gente negou algumas emendas que foram pedidas para serem destinadas, quando a gente sabia que não ia ter condição de executar. Porque, por exemplo, uma emenda de obra, ela não depende exclusivamente da cultura, ela depende de ter um projeto executivo. E a gente foi muito transparente com os vereadores, porque a gente queria receber recurso, mas não queria receber recurso que a gente não pudesse usar. Dos 33 vereadores, 25 fizeram emendas impositivas para a área da cultura, o que gerou um montante de R$ 6.788.676,92. O presidente do Conselho de Política Cultural salientou a importância das emendas impositivas como um guia de políticas públicas. As emendas é um ponto essencial e ideal para a gente ter de relação com o plano. Eu acho que eu até diria mais, assim, provocaria mais do que essa última fala da Alexandra, de que o plano pode ser um local de ação das emendas. Eu diria que o plano deve ser um local de execução das emendas. É o plano como guia das ações da Secretaria de Cultura e Turismo como um todo, assim. A ideia é que as ações todas estejam dialogando com o plano. O plano ele é muito abrangente, são... não tenho o número agora de quantas ações são. 115, né? São 115 ações, então, 115 metas, então ele é muito abrangente, ele é muito complexo, ele fala de várias ações, das regiões da cidade como um todo. A vereadora Paola Miguel, membro da comissão,
propôs para o próximo ano uma construção de emendas com a Secretaria Municipal e o Conselho de Cultura. Eu entendo que esse ano foi um ano que essa experiência das emendas impositivas está sendo nova para todo mundo, né? Então, até mesmo para a gente tem acionado a Mariane, que tem respondido muito prontamente e tem ajudado muito a gente a pensar um pouco, mas eu sempre digo que a gente não tinha ideia das possibilidades, assim, né? Então, a gente foi pelo caminho mais seguro. Mas acho que para o ano que vem, já tendo acumulado um pouco mais das coisas, né? Até pela nossa movimentação de mandato, de andar um pouco mais a cidade, principalmente ocupando Misa ali, né? Nesse momento, se teria possibilidade da gente fazer uma construção de emendas, não só juntamente com a Secretaria, mas também juntamente com o Conselho, né? Então, outro tema abordado foi a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, que viabiliza o investimento direto no setor cultural com a destinação de R$ 3.862.000 para os municípios do país. O montante total que Campinas vai receber é R$ 8.732.160,25. E ele é dividido em vários incisos, né? Então, por exemplo, o inciso 1 é das produções do audiovisual, porque como ele vem de um recurso advindo dos recursos do audiovisual, uma grande parte deles, ou seja, 4.394.983.000,58 são destinados para a produção audiovisual. O presidente da comissão, vereador Igor Diego, aprovou a iniciativa de dar transparência ao trabalho que está sendo realizado. A reunião de hoje tinha como esse objetivo, a gente democratizar primeiramente esses recursos, saber como que essas emendas estão sendo planejadas, e a segunda é trazer a transparência, né? Então a secretária apresentou aqui todos os vereadores que enviaram, né, destinaram essas emendas e como elas serão organizadas para apresentar. E também sobre a regularização da Lei Paulo Gustavo, que vai trazer ao município pouco mais de R$ 8 milhões. A lei que tem por uma das suas características a descentralização, né, desse recurso. Se todos os artistas das cidades, inclusive da periferia, que muitas vezes têm o dom, mas não sabe escrever ali um projeto. Então a comissão também deixou consignada hoje aqui a importância de pessoas auxiliando na captação desses recursos, né, que nós chamamos de mediadores. Então é importante que parte desse recurso seja utilizado para contratar esses mediadores, para poder ajudar na captação do recurso. Com a estrutura predial pronta, o Centro Dia do Idoso ainda não começou as atividades. Por isso, o vereador Rubens Gás solicitou informações sobre o local. O vereador Rubens Gás protocolou um requerimento em que solicita informações sobre o Centro Dia do Idoso, que fica localizado no Jardim Icaraí. Já está construído há 2 anos e até agora a gente não viu um destino para ele, né? Evidentemente que não pode ficar desse jeito, né? Um prédio que tem um custo operacional, pois existe vigilância lá 24 horas, né? Um prédio que pode ser depredado e que pode também ser utilizado por pessoas indevidas. O que nós queremos saber é o destino desse prédio, o que está acontecendo. O centro tem por objetivo tirar o idoso de dentro de casa, o que evita acidentes domésticos e, consequentemente, diminui as internações. Como vocês podem ver, a estrutura do prédio está levantada, mas o vereador quer saber quando começará o cadastro dos idosos para que as atividades no centro iniciem e quantas vagas serão disponibilizadas. Fui visitar, né, e pude perceber, né, e conversando com os moradores, a ociosidade daquele prédio. Há 2 anos já construído e até agora não tem nenhum cronograma com relação ao destino dele. Baseado na proteção social especial de média complexidade, o centro também visa proporcionar espaço de acolhimento, proteção e convivência a idosos semidependentes. Agora o parlamentar pede agilidade para que as ações do centro finalmente comecem.
Que haja aí um destino o mais rápido possível, uma celeridade, porque é inadmissível que a gente acompanhou lá. Esperamos que o Executivo, que a assistência social venha com a resposta o mais rápido possível. O vereador Cecílio Santos protocolou um requerimento direcionado ao Executivo pedindo informações sobre as alterações nos agendamentos do Pai Serviço de vans para viagens. O vereador Cecílio Santos protocolou um requerimento solicitando informações ao Executivo referente à alteração nos agendamentos do PAI, serviço que integra o Programa de Acessibilidade Inclusiva. Veja, é importante essa informação porque nós temos recebido reclamações dos munícipes no agendamento desse serviço. O PAI é um serviço de transporte gratuito oferecido para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Aqui em Campinas estão em circulação 50 vans e 2 ônibus. Diferente dos ônibus do transporte público coletivo municipal, esses veículos não têm itinerários fixos. Eles buscam o usuário no local e horário agendado e realizam o transporte até o destino do usuário. O serviço que é chamado Transporte Porta a Porta. O programa de atendimento inclusivo, o PAI, é fundamental para muita gente que necessita do atendimento médico e não consegue chegar a não ser com esse transporte específico. É um transporte adaptado e nós estamos recebendo as reclamações que tem os munícipes tendo muita dificuldade nesse agendamento. Por isso, requeremos as informações para ver que providências a gente pode adotar. 1h mais 58 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você que está nos acompanhando, sabe o que são e como funcionam as aplicações e investimentos financeiros? Quais são os primeiros passos para investir? Bom, você fica agora com o nosso quadro Na Ponta do Lápis, que tem informações importantes para você. Oi, gente, mais um Na Ponta do Lápis no ar, aqui na TV Câmara Campinas. De já agradeço a audiência de vocês. A gente já falou muito sobre investimentos, sobre reserva de emergência, sobre vários assuntos aqui do Na Ponta do Lápis. Hoje a gente vai esmiuçar um pouco mais sobre aplicação financeira. Quem quiser aí aos poucos se aventurar aí no mundo dos investimentos e aplicações, nós vamos dar dicas, tirar dúvidas de vocês. E para isso a gente convidou o assessor financeiro Marcos Griebeler para tirar as dúvidas, para explicar bem direitinho para quem do outro lado que está querendo se aventurar nesse mundo dos investimentos. Marcos, obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão importante e muitas vezes existe um certo preconceito, um certo medo em relação a isso, mas eu vou mostrar que não é tudo isso, não. Os jovens estão cada vez se aventurando mais nesse assunto de investimento, né? Eles estão até porque existe um certo incentivo maior nas mídias sociais referente ao assunto. Inclusive, existe um estudo de que o número de influencers que fala sobre o tema, ele duplicou no último ano. Então, como temos mais conteúdo, significativamente o número de investidores ele vai aumentar, porque são mais pessoas consumindo conteúdo também. Nossa, aí com esse aumento, mais pessoas ficam interessadas e elas querem dar o primeiro passo, né? Por onde começar a investir, a fazer essa aplicação financeira aí para quem vai colocar os primeiros pés nesse território? Dalila, o primeiro passo é descobrir aonde você vai, para que lado que você vai ir e até onde você pode ir através da análise do perfil do investidor, chamado também de API. Essa API, ela nada mais é do que identificar em qual o grau de risco que você está disposto a assumir na sua aplicação financeira. Hoje nós temos vários perfis de investidores, existem instituições financeiras que definem até mais nomenclaturas referente a perfil de investidor, mas basicamente são 3, que é a conservadora, a moderada e a arrojada. Então esse é o primeiro passo, definir qual é o perfil do investidor. A pessoa tem que se conhecer primeiro para poder dar esse primeiro passo. Isso, ela tem que se conhecer.
as instituições elas disponibilizam alguns questionários que, quando eu falo de instituições, são instituições financeiras ou até mesmo corretoras de valores, onde você pode ir e colocar seu dinheiro para fazer o investimento, tá? Então, quando o investidor vai começar e vai fazer esse questionário, ele vai preencher esse questionário, no final vai receber a resposta de qual o perfil. E agora eu gostaria também de te explicar o que são esses perfis, né? Porque eu acho que ficou aí um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Quando a gente fala de um perfil conservador, quer dizer que aquela pessoa está menos suscetível a risco, ou seja, ela não vai querer perder dinheiro com o seu investimento. Para esses casos, a gente tem produtos disponíveis no mercado que realmente estão adequados a esse perfil, que você não tem perdas, tá? Nenhum produto é apresentado como perda zero, porque a gente não pode criar uma falsa expectativa na pessoa. Existem possibilidades, sim, de hoje perder dinheiro com uma aplicação financeira, seja por agressividade do seu investimento perante ao que está acontecendo no mercado, assim como também pode ser que uma instituição financeira onde você confia o seu dinheiro, ela também não seja segura. Isso pode acontecer, tá? Então o perfil conservador vai focar em produtos que apresentem menos risco. O perfil moderado também vai ter menos risco, mas ele já começa a apresentar uma pitadinha ali de um produto que vai trazer uma rentabilidade, vai trazer mais retorno do seu dinheiro investido na instituição. E o arrojado, sim, que vai trabalhar em algumas opções que realmente vão visar trazer muito mais dinheiro para quem está investindo. Porém, nenhuma carteira de investimentos, nenhum tipo de investimento, ele vai ser 100% arrojado nesse caso, porque a Anbima, né, que é a instituição que regula todas essas aplicações, ela diz que uma parte da sua carteira, mesmo no perfil arrojado, ela tem que ser conservadora, porque a gente não quer e não pode perder tudo que a gente já adquiriu na vida e já o que guardou na vida. Isso é uma orientação se você for procurar um bom profissional, né, para te dizer, não aposte todos os ovos numa cesta, aquela coisa toda, e essa questão desses perfis, tem um perfil também etário aí? Tipo, os conservadores geralmente são pessoas mais velhas, os arrojados mais jovens, ou tá bem misturado? Olha, está misturado, porém, falando de estatísticas, as pessoas a partir de um certo período da vida, basicamente na aposentadoria, elas deixam de ter esse perfil mais agressivo porque elas já estão numa situação mais confortável. Então, estatisticamente falando, existe o período de acumulação de renda, que aí começa desde que você entra no mercado do trabalho até os seus 40, 50, 60 anos, que seria a aposentadoria, dependendo do ramo que trabalha, e a partir disso se parte para investimentos de risco mais baixo, mas também rentabilidade mais baixa. Até porque essa pessoa ela pode ter um problema de saúde, ela pode precisar daquele dinheiro líquido, daquele dinheiro disponível. Então, esses produtos mais conservadores, eles também têm essa característica de ter uma disponibilidade maior, né? São os produtos chamados com liquidez diária, basicamente. Queria estar já no perfil conservador, onde eu já estou com o dinheiro ali guardado, aposentado só descansando. Mas ainda tem muitos anos de trabalho para eu aplicar esse meu dinheiro, se eu quiser me aventurar nesse ponto aí. E a gente falou de como começar, sobre os perfis, mas a pessoa cria essa coisa de querer investir. Ela investe em quê? Onde que ela vai colocar esse dinheiro aí? Legal. Então, quando a gente fala de investimentos, Dalila, a gente tem duas possibilidades. Seria a nossa renda fixa ou a renda variável. A renda fixa, por si só, elas já são produtos que têm uma segurança um pouco maior. Porque no momento que você vai fazer o investimento em um desses produtos, já é acordado com a instituição financeira ou com a corretora de valores qual será a rentabilidade daquela sua aplicação. Ou seja, renda fixa, você já tem uma previsão de rentabilidade com base na sua negociação. Agora, a renda variável não. A renda variável, ela realmente varia, porque nessa renda variável estão o mercado de opções, as ações, também quem está investindo em outros produtos mais alavancados que a gente chama, né? E a gente não consegue determinar qual será realmente o retorno que você terá com aquela aplicação. Existe a possibilidade de ter um retorno muito maior, mas existe uma possibilidade de ter uma perca muito grande também. E a gente tem que ficar atento nisso, né? Quem vai começar
aquelas ganhe com não sei quantos % nessa aplicação, não sei o que de juros, aquela coisa muito boa, muito maravilhosa, a pessoa cresce o olho, mas não é assim, né? Se vê muita coisa positiva, tem algo que não está conversando ali com a realidade. Dalila, você tocou no melhor ponto, e o pessoal que está nos assistindo também presta atenção, porque essa é a dica de ouro em relação a aplicações financeiras. Falando especificamente dessas mensagens, dessas publicidades que rolam nas redes sociais referente às aplicações com rentabilidades estratosféricas, preste muita atenção nas entrelinhas. Toda instituição financeira, ela possui uma classificação de risco. A melhor classificação hoje seria o AAA, que são 3 As, e a pior classificação ela é D, -D, então ela é uma classificação por letras. E essas classificações elas são dadas por instituições que fazem a classificação de risco, na sua maioria são instituições internacionais. E o que eu quero dizer com isso? Você vai ver algumas aplicações em corretoras de valores onde estão prometendo, por exemplo, 20% ao ano. Apenas para dar uma referência, Dalila, para você, para o pessoal de casa, hoje a taxa básica de juros do Brasil é 13,75% ao ano. Ou seja, 20% ao ano é muito mais do que a taxa básica de juros. Então, quando você for olhar lá o título para você comprar que está 20% ao ano, observe a classificação de risco daquela instituição. Ela muito provavelmente não vai estar entre os riscos de letra A, nem de letra B, nem de letra C. Muito provavelmente ela será um D. Por que isso acontece? Porque aquela instituição financeira ela tem uma classificação mais baixa porque ela provavelmente não tem um recurso. Ela realmente precisa do recurso para alavancar o negócio, para alavancar a instituição. Então, essas instituições pagam mais porque elas precisam mais do recurso, tá? Então, essa é a dica para quem vai investir em renda fixa, tem que observar a classificação de risco. É muito importante para você não perder dinheiro. E fica ali de olho na taxa de 13 e pouco, que é a taxa Selic. Você faz essa comparação, você já pode levantar ali a sobrancelha, né? Levanta a sobrancelha porque alguma coisa não está certa. E eu acho legal contextualizar a taxa Selic, porque ela é determinada pelo Copom, né, pelo Comitê de Políticas Monetárias. Existe uma reunião a cada 2 meses onde essa taxa é revisada. Então, se a taxa está alta, é porque alguma coisa não está muito certa no Brasil, tá? Não estou falando só do Brasil, estou falando dos demais países. Essa taxa, o objetivo dela é controlar a inflação, tá? Então, quando a inflação está mais alta, essa taxa vai subindo, consequentemente, as aplicações vinculadas à renda fixa, elas também vão subindo. Então, olha só a dica que eu dei, sem falar que era uma dica. Quando a taxa Selic ela está alta, é muito bom para investir em renda fixa, porque você tem segurança e uma boa rentabilidade. Nossa, e falando assim, se eu já quiser investir esse ano, o que tem de sugestão, investimento minimamente seguro, né? Que a gente sabe que, como você está explicando aqui, todos têm seu risco, seja menor, seja maior, mas o que a gente pode investir esse ano, quem está interessado? Legal. Vou te passar então 3 opções referentes à renda fixa. A mais tradicional que nós temos é a poupança, porque a poupança ela é o xodó do brasileiro, né? Inclusive a poupança era um produto que mais recebia investimento. Apesar dele não ser um produto de investir, ele é um produto de poupar, o brasileiro ele optava pela poupança porque ele não tinha conhecimento. Aí entrou uma pandemia, entrou muitos influencers falando sobre a possibilidade de alavancar ganhos e começou a se falar mais sobre outros produtos. A poupança ainda é uma das opções mais seguras. Logo na sequência nós temos a LCA, que ela é uma letra de crédito. Ela é muito parecida com a poupança porque ela também não tem imposto de renda. Então todo o dinheiro que você ganhar de rentabilidade nessa aplicação, o imposto de renda não vai pegar nada. Então você tem toda a rentabilidade líquida. E também tem um outro produto que é muito seguro, que são os títulos emitidos por instituições financeiras, que são chamados de CDBs ou RDCs, que são também atrelados, são vinculados à renda fixa e também trazem aí boa rentabilidade com segurança, desde que observada a classificação de risco da instituição financeira. Se a gente quer fazer esse primeiro investimento, esse momento assim, o que a gente faz? A gente procura um contador, a gente procura um assessor
quem ali é o profissional que seria mais interessante ou a entidade que a gente deveria buscar para garantir que não vai cair num golpe, não vai meter o pé pelas mãos. O legal é sempre estuda primeiro, né, as opções que existem no mercado. Como eu falei, existem muitas influências, existem vários podcasts, várias páginas aí nas redes sociais que ensinam a começar a investir. Porém, hoje as instituições financeiras já têm pessoas muito capacitadas para lidar com isso. Até porque eles passaram por todo esse cenário de pandemia, de guerra entre Rússia e Ucrânia. Americanas mesmo, foi um caso aí atípico que aconteceu no mercado. Então as instituições já vêm preparando os seus profissionais para fazer esse tipo de investimento. Assim como existem escritórios específicos, onde existem pessoas formadas com certificações, que são os consultores financeiros, que também conseguem fazer esse tipo de consultoria. E é claro, a gente tem também os nossos familiares que já investiram, que vão saber passar uma dica, os amigos, né? Mas procure a sua instituição financeira, que eu tenho certeza que ela vai ter boas opções aí para te passar. Marcos, a gente falou aqui sobre perfil, sobre os primeiros passos, renda fixa, variável. Tem mais algum ponto legal para a gente falar aqui ou abordamos tudo que dá para passar nesse momento? Eu acredito que quem quer começar a investir, aqui está um bom guia. Então até é legal a gente passar um resumo sobre o que foi falado. Então tem que entender sempre o perfil, tem que saber quanto que você vai conseguir guardar por mês. E eu acho muito legal aqui falar também sobre a palavra planejamento, porque a gente só veio falando que investir, mas por que não se planejar para investir? Por que não separa uma partezinha aí do seu salário para investir todo mês? É provado, e mais uma vez eu falo sobre estatística, investimento no longo prazo, ele traz boa rentabilidade, porque o juro é sempre sobre o juro. Então, quanto mais você investe, quanto mais tempo você deixa, mais rentabilidade vai ter na sua aplicação financeira. Planejamento e organização são palavras-chave. São palavras-chave. Marcos Griebler, assessor financeiro, obrigada pelo seu tempo, pela sua informação. Acho que ficou bem explicado, o pessoal do outro lado deve ter entendido. Legal, Dalila. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse assunto que é tão importante. As portas ficam abertas para voltar outro momento. Vou ficar muito feliz, viu? Na Ponta do Lápis de hoje encerra por aqui. Convido vocês aí no YouTube da TV Câmara Campinas a assistir às outras edições, também dos nossos outros quadros da nossa grade. Eu espero vocês na próxima edição. Tchau, tchau! Duas horas mais 14 minutos, Câmara Notícia ao vivo nesta terça-feira. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. E o quadro Adote um Bichinho dessa semana traz vários animais que estão à espera de um lar. Cães e gatinhos que aguardam uma adoção responsável. Essa iniciativa em prol dos bichinhos da cidade traz imagens e informações de animaizinhos disponíveis para adoção junto a feiras específicas, ONGs, protetores individuais, no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal e outras instituições. Então, que tal dar uma chance de uma vida nova para algum deles? Confira só. Pegue papel, caneta e anote o nome e contato para a adoção dos bichinhos. Para começar, nesta semana, a Associação Amigo dos Animais de Campinas tem vários animais que estão para adoção. De olhos bem pretinhos, pelos na cor cinza
E bem orelhudo, esse é o Condo, um mini coelho, que ama ficar em casa e receber carinho. Para adotar, a pessoa terá que fazer uma entrevista pessoalmente. Essa é a Júlia. Ela tem 5 anos, de porte médio, castrada. Pensa numa cadelinha comportada? Para adotar, fale com a Mariana. O DDD é 19 997 70 8225. Miguel, esse frajolinha de 4 meses, é muito carinhoso e aguarda um lar. Ele já está vermifugado. E a Mariel continua aguardando um lar. Ela é porte médio, amorosa e tem 1 ano de idade. Lua, essa cadelinha de patinhas brancas e porte pequeno, é super dócil. Está à espera por uma adoção responsável. Vivi tem 3 anos, é brincalhona e uma ótima companhia. Ela está castrada e vacinada. Gisele, essa cadelinha com nome e porte de modelo, está aguardando um lar para poder desfilar toda a sua beleza. Ela tem 1 ano e está castrada. Quer adotar um bichinho? Se interessou? Entre em contato com a Associação Amigos dos Animais de Campinas, seja pelo Instagram ou site. Vamos ver os bichinhos que estão aguardando um lar e amor com os protetores independentes? Marie é uma cadelinha linda e dócil que neste momento precisa de cuidados, amor e carinho. Gabi é uma cachorrinha caramelo, sociável, carinhosa e bem inteligente. Pierre precisa de um banho e tosa e um lar para morar. Ele aguarda uma adoção responsável. Todos esses animais aguardam amor e carinho e um lar responsável. Entre em contato e adote. Neste momento, 25 graus aqui na cidade de Campinas, mais uma semana de tempo estável. Hoje, tempo aberto, amanhã este panorama não muda, viu? É céu azul, sol, poucas nuvens, nada de chuva aqui para a cidade de Campinas, dias típicos de outono. Sobre as temperaturas, olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então amanhã, quarta-feira, 24 de maio, sol aparecendo durante todo o dia, mínima de 24 graus, ao longo do dia a temperatura sobe, amanhã fica um pouco mais quente, então, em relação a esta terça-feira, porque as temperaturas podem chegar aos 27 graus aqui na cidade de Campinas. E olha só, tem um convite a fazer a você, viu? Às 8 horas da noite, nesta terça-feira, tem reunião solene com entrega de diploma de honra ao mérito, iniciativa do vereador Jorge Schneider, transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. Nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira ao meio-dia ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.